crianças, tudo bem com vocês? E aí, vocês lembram da nossa aula de domingo? A gente está falando sobre Neemias, não é? Mas antes da gente começar falar sobre Neemias, eu queria propor um exercício para vocês. Para fazer esse exercício, vocês vão precisar de uma folhinha branca e vocês vão dividir essa folha em 3 colunas. Depois que vocês dividirem essa folhinha em 3 colunas, eu preciso que vocês peguem 3 canetinhas ou lápis de cor, de cores diferentes, e vocês vão escrever com a primeira cor, na primeira coluna, eu te louvo. Na segunda coluna, com a segunda cor, vocês vão escrever peço perdão. E na terceira coluna, com a terceira cor, vocês vão escrever pedido. Esse exercício vai nos ajudar a lembrar da oração de Neemias, como a gente pode orar assim como Neemias orou. Vocês lembram que na oração dele, ele começava louvando a Deus, não é? Na segunda parte da oração de Neemias, ele confessou o pecado dele e o pecado do povo. E na terceira parte, ele fez um pedido. Então, todos os dias, quando você for fazer o seu cultinho com a mamãe, com o papai aí na sua casa, você vai pegar essa folha e junto com eles vocês vão preencher essa folha e vão fazer a oração, lembrando de louvar a Deus, de confessar o seu pecado e também de fazer um pedido, tá bom? E aí a gente vai continuar então com a nossa história de Neemias. Vocês sabiam que Neemias está na Bíblia, não é? No Antigo Testamento. A Bíblia ela é dividida em 2 partes, no Antigo Testamento e Novo Testamento. Neemias está na parte do Antigo Testamento, ele é o 16º livro lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. Somando os dois, nós temos 66 livros na Bíblia. E o livro de Neemias é o 16º livro, tá lá na parte dos livros históricos, que conta a história, né, do povo de Deus. E nessa história, a gente tem aprendido que Neemias, ele tinha uma função muito importante. Ele, primeiro, era um escravo hebreu. Vocês lembram que Deus tinha dito a Moisés que se o povo desobedecesse a ele, ele espalharia o povo entre as nações, e se o povo se arrependesse, ele juntaria novamente. Neemias nasceu na época que o povo tinha sido levado cativo, escravo para a Babilônia. E Neemias exercia essa função de grande responsabilidade. Ele era o copeiro do rei. E um dia ele ficou sabendo de uma notícia muito triste, que os muros de Jerusalém estavam arruinados. E essa notícia deixa Neemias muito triste. Então, Neemias ora a Deus e pede para que Deus se lembre da promessa que ele tinha feito a Moisés, que se o povo se arrependesse, ele juntaria o povo novamente. E ele também pediu para que Deus desse uma oportunidade para ele conversar com o rei e que Deus usasse a vida dele para que ele pudesse ajudar o povo lá em Jerusalém. E Deus ouviu a oração de Neemias. Depois de 4 meses, Neemias orando, finalmente chegou o dia que o rei ouviu. Ele teve essa oportunidade de conversar com o rei. E ele fez o pedido para o rei. Ele pediu a permissão para voltar para Jerusalém. E o rei permitiu. Deus tocou no coração do rei e o rei permitiu então que Neemias voltasse. Mas Neemias também fez mais 2 pedidos. Vocês lembram quais eram esses pedidos? Ele pediu para que o rei escrevesse cartas para os governadores das províncias por onde Neemias ia passar, para que os governadores deixassem Neemias passar. E o terceiro pedido foi que que o rei escrevesse para o responsável lá da floresta, perto de Jerusalém, para que Neemias pudesse pegar o material que ele precisasse, a madeira que ele precisasse, para reconstruir os portões, as portas dos muros de Jerusalém. E o rei disse sim para todos os pedidos de Neemias.
Então, finalmente chegou o grande dia em que Neemias ia voltar para Jerusalém. Vocês já imaginaram que dia maravilhoso? A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que Neemias quase não dormiu naquela noite. O coração dele devia estar tão feliz, ele devia estar tão animado. Você já teve uma viagem? Assim, o papai falou, olha, tá chegando as férias e a gente vai viajar amanhã. E você tá tão animado com essa viagem que você mal consegue pegar no sono. A noite vai ficando, vai chegando, já tá chegando madrugada e você tá tão ansioso, tão nervoso, tão assim para essa viagem que você mal consegue dormir. Eu imagino que o coração de Neemias devia estar assim, né? Então, finalmente chegou o grande dia e Neemias ia voltar para Jerusalém. E com ele foi outras pessoas. Muita gente foi junto com ele. Neemias não foi sozinho. O rei tinha dado permissão para ele reconstruir o muro e finalmente tinha chegado o grande dia. Neemias devia estar muito emocionado. E nisso tudo, ele sempre lembrava que foi a mão de Deus que permitiu esse retorno. Foi Deus que trabalhou no coração do rei e foi assim que o rei permitiu. Ele conseguia enxergar Deus em cada situação, né? A Bíblia diz que o rei chegou até a enviar, a permitir que os soldados e alguns oficiais do seu exército acompanhassem Neemias e a caravana. Isso para que Neemias chegasse são e salvo lá em Jerusalém. Né? E era uma viagem longa, muito longa, era mais de 1.100 quilômetros. E naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha essas estradas, não é? O pessoal tinha que ir caminhando, alguns iam a cavalo mesmo, então era uma viagem demorada, né? E o povo lá de Suzã, ó, tudo observando, eles irem, eles partirem. Não era uma viagem fácil, eles tinham que atravessar. Eles saíram de Suzã, aqui dessa bolinha vermelha, e eles tinham que chegar aqui em Jerusalém. Eles tinham que atravessar o rio Tigre, que é esse aqui, e depois eles tinham que atravessar o rio Eufrates. Não era uma viagem muito fácil, não. E o rei tinha dado as cartas para os governadores das províncias, né, para eles não causarem nenhum tipo de problema para Neemias. E eles viajaram. Cada dia era um dia que eles estavam mais próximos de Jerusalém. Finalmente, depois de viajarem mais ou menos uns 3 meses, chegaram na terra de Judá. E eles, avistaram Jerusalém lá longe. Finalmente eles chegaram. E eles deviam estar muito agradecidos por terem chegado salvos, sem nenhum problema, a Jerusalém. Essa aqui era a cidade onde os bisavós de Neemias tinham sido levados, de onde eles tinham sido levados cativos, escravos, né? E quando Neemias conversou com o povo de Jerusalém, Neemias pôde ver realmente o povo estava muito desanimado, né? E Neemias queria ver, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, vamos abrir lá no livro de Neemias, para a gente continuar a ver a nossa história, né? Vamos abrir lá no versículo 16 do capítulo 2 de Neemias. Ele viu, aqui fala que o pessoal estava muito desanimado. E Neemias não disse logo, assim, já foi dizendo, olha pessoal, vim aqui ajudar vocês, vamos reconstruir esse muro, vai dar tudo certo. Não, Neemias não falou nada. Ele primeiro começou a conversar com as pessoas e ele queria ver com os próprios olhos como é que as coisas estavam. Ele queria dar uma volta, né, passear ali pelos muros, sabe? Deus tinha trazido Neemias, levado Neemias até Jerusalém, porque Deus tinha um trabalho especial para Neemias fazer lá. E eu quero falar com você, sabe, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, Deus também tem um trabalho especial para você, sabe? Deus pode usar a sua vida para trazer outros para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos atravessado momentos muito difíceis, não é? Nós não podemos sair de casa, nós não estamos indo na aula, nossos pais não têm ido trabalhar,
nós não podemos nos reunir na igreja, nós não podemos convidar os nossos amigos para ir nos nossos encontros da igreja, na UCP, na escola bíblica dominical. Mas Deus, aí na sua casa, pode usar a sua vida, sabia? Você tem os seus vizinhos, você pode pensar assim, mas como é que eu posso ajudar nessa situação? Como eu posso falar do amor de Jesus para os meus vizinhos, para os meus amigos? Ah, você pode colocar lá no pedido, lá na sua listinha você escreve lá, pede para Deus te ajudar a enxergar como você pode ajudar o seu vizinho. Eu tenho uma ideia aqui, que tal escrever uma cartinha, um bilhetinho, dizendo que você tá com saudade do seu amigo, não é? Do seu vizinho, e aí você vai lá e coloca embaixo da porta, né? Dizendo que Deus está no controle de todas as coisas e que no momento certo tudo isso vai passar. Você pode fazer um desenho. Se tem uma senhorinha, uma senhora idosa que mora aí do seu lado, você pode fazer um desenho para ela, não é? Às vezes ela está sozinha. Tem tantas formas que você pode falar do amor de Jesus para os seus vizinhos, para o porteiro do seu prédio, não é? Tem várias formas e você pode pedir ajuda de Deus, para Deus te mostrar como que você pode fazer isso. Você pode pedir ajuda para a mamãe, pegar o celular dela e fazer uma ligação para o seu amigo, não é? Hoje a gente tem o WhatsApp que a gente pode ligar e você pode ver o seu amigo aí do outro lado da tela e você fica aqui desse lado e aí vocês podem conversar, vocês podem falar do que vocês têm feito nesses dias e aí na conversa você aproveita e fala, né? Que você está confiante em Jesus, que isso tudo vai passar, porque nada acontece sem Deus permitir e que Deus tem o controle de todas as coisas. Então você pode usar o WhatsApp também e fazer uma ligação e conversar com o seu amigo lá da escola, não é? E vocês podem então combinar um dia, assim que isso tudo terminar, de vocês irem juntos lá na escola dominical ou na UCP. Tantas formas. Você pode também ajudar a mamãe em casa. Essa é uma forma de mostrar Jesus na sua vida. Deus tem um trabalho especial para você, sabe? Às vezes a mamãe está muito atarefada, porque muito papai, muita mamãe tem trabalhado em casa ao invés de ir para o trabalho. E aí a mamãe tem que fazer o almoço, tem que varrer a casa, tem que trabalhar, né? Às vezes tem que te ajudar a fazer a lição de casa, que a escola também tá mandando, não é? E às vezes a mamãe se encontra tão cansada, e aí você pode perguntar, mamãe, como eu posso fazer para te ajudar? Né? Ajudando a guardar os brinquedos sem a mamãe ter que ficar pedindo, dobrar sua roupa e guardar no guarda-roupa, sem ela ficar pedindo, arrumar sua cama quando você acorda, não é? Tirando o prato da mesa quando você termina de almoçar, de jantar. Tantas formas da gente ajudar, tirando o lixo, né? Então, pensa aí direitinho, tem muitas formas da gente ajudar, né? Deus tem um trabalho especial para você que já recebeu Jesus como seu Salvador, né? E Neemias, ele estava fazendo isso. Neemias queria muito fazer a vontade de Deus e ele estava permitindo que Deus usasse a sua vida, né? Só que a Bíblia nos conta também, lá em Neemias, que tinha 2 homens. Os nomes deles eram Tobias e também o Sambalá. Eles eram governadores das províncias ali ao redor de Jerusalém. E eles não estavam nada felizes com a presença de Neemias. Eles perceberam, pescaram que Neemias tinha vindo lá de Suzã para ajudar o povo de Deus. E eles não ficaram nada felizes, porque para eles só as províncias deles é que deviam ser poderosas. Por isso eles ficaram muito aborrecidos. E a gente vai ver o que aconteceu. Na próxima lição, no nosso próximo encontro, a gente vai ver o que aconteceu. Será que esse Sambalá e esse Tobias fizeram com Neemias? Tá bom? Fica ligadinho aí que a gente vai ver isso, tá? Um beijo pra vocês e que Deus abençoe.